Beleza, pessoal? Mais uma aula de HTML. Nesta aula nós iremos aprender a inserir imagens em nossos documentos, em nossas páginas web. Já tenho aqui no Sublime Text um documento HTML básico montado. Já abri aqui no navegador, vejam bem. E vamos começar. Para inserirmos imagens, nós utilizamos uma tag chamada img. E a sintaxe dela é esta aqui. Ela abre e fecha por si só. Porém, para esta tag realmente inserir uma imagem, é imprescindível, é fundamental o atributo src. E como valor desse atributo, nós vamos colocar o endereço da imagem que eu quero inserir no meu documento. Agora, com relação ao endereçamento de arquivos na web, nós precisamos ter em mente alguns princípios, pessoal. A primeira coisa é, nós podemos inserir documentos ou endereçar arquivos na web de duas formas. A primeira, é utilizando o endereçamento absoluto. A segunda é utilizando o endereçamento relativo. Vamos entender cada uma delas. O que é o endereçamento absoluto? Primeiro, para exemplificar, vou vir aqui no navegador, no site W3 Schools. Perceba que eu tenho essa imagem aqui no topo. Eu vou clicar com o botão do mouse, com o botão direito do mouse, sobre essa imagem. Vou escolher a opção Abrir imagem em uma nova guia. Abriu aqui numa nova guia e percebam esta URL que eu posso copiar aqui, da barra de endereço do navegador. Vou dar um Ctrl C, copiei, vou vir aqui no meu atributo src, vou dar um Ctrl V e colei aqui aquele endereço. Isso aqui é o endereço absoluto daquela imagem. E o endereço absoluto, conforme vocês podem perceber, consiste do protocolo http www.nome-do-domínio.com, o nome da pasta que está lá no servidor e o nome da imagem e sua extensão. Esse é o endereço absoluto de um arquivo na web. A gente tem que ter em mente o seguinte, pessoal. Um domínio, na realidade, falando a grosso modo, é uma pasta que eu tenho em algum servidor na web. Então, vamos dizer que esse domínio aqui é uma pasta que eu tenho lá, é a pasta raiz do site. Nesse caso aqui, images é uma outra pasta dentro dessa pasta raiz. E essa imagem está dentro desta pasta image. Beleza? Então é dessa forma que nós podemos endereçar de forma absoluta. O endereçamento absoluto, nós podemos chamar imagens de outros sites, de sites de terceiros, como nós fizemos agora. Se eu der aqui um Ctrl S e vier aqui no meu exemplo, veja bem, vou dar um F5, percebam que a imagem apareceu aqui. Eu posso acessar imagens de outros sites. E também posso acessar imagens do meu próprio site. Beleza? Mas temos que ter em mente o seguinte, a gente só consegue, o endereçamento absoluto só vai funcionar com imagens ou com arquivos que estão online, que estão em algum servidor online. Beleza? Agora vamos entender o endereçamento relativo. Por isso eu vou apagar esse trecho aqui. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui no meu exemplo. Pronto, perdi aqui a minha imagem. Vou vir aqui no meu diretório, aqui na minha pasta. Esse aqui é o documento que eu estou trabalhando, o index.html, veja aqui o nome. E é o documento que está aberto aqui no navegador. O documento que está aberto no navegador é o documento atual. Isso que nós temos que ter em mente. Então, o endereçamento relativo é relativo ao documento atual. Para entendermos, eu criei aqui essa ilustração, vejam bem. Eu tenho aqui, vamos supor que essa imagem branca aqui, onde estou passando o mouse, é o meu documento atual. Essa aqui é a imagem, esse aqui é o meu diretório raiz. Aqui neste caso, nessa primeira situação, o meu documento atual, ele está no mesmo diretório, na mesma pasta, que a minha imagem. Quando é assim, eu apenas coloco o nome da imagem, .jpg. Ele vai procurar na mesma pasta. Ok? Nesta outra situação, aqui está o meu documento atual, aqui no servidor. E aqui no servidor tem uma outra pasta chamada pasta, veja bem, e dentro dessa pasta eu tenho a imagem. Então o documento atual, que é esse aqui, ele vai ter que entrar dentro dessa pasta para poder acessar a imagem. Aí nesse caso eu coloco o nome da pasta, barra, o nome da imagem e a sua extensão. Se tivesse uma outra pasta,
Teria que colocar o nome da outra pasta até conseguir atingir a minha imagem. E nessa terceira situação, vejam bem, eu tenho o meu diretório raiz, tenho uma pasta e dentro dessa pasta eu tenho o meu documento atual. E a minha imagem está fora dessa pasta, está aqui no diretório raiz. Nesta situação, neste caso, o meu documento atual ele teria que sair dessa pasta para poder achar a imagem. E ficaria assim, ó, 2 pontos, barra, que é o comando para sair da pasta. Estando fora, ele vai pegar a imagem e a sua extensão. Vamos ver na prática. Eu tenho aqui no meu diretório o meu documento atual. Eu tenho essa pasta aqui chamada Images. E aqui dentro eu tenho um documento chamado HTML. É um documento ou uma imagem chamada HTML com a extensão JPEG. Existem outras extensões utilizadas para a web assim com frequência, que é a GIF e PNG. Para descobrir qual é a extensão da imagem, aqui no Windows, eu clico com o botão direito sobre ela, venho aqui em Propriedades e eu pego aqui a extensão da imagem, veja bem. Ok? Então, do meu documento atual, que é esse aqui, eu vou ter que entrar na pasta Images para poder achar a imagem. Vou dar esse comando aqui, ó. Vou ter que entrar na pasta Images, barra, entrei na pasta, vou procurar a imagem chamada HTML do tipo JPG, vou dar um Ctrl S, vou vir aqui no navegador, vou dar um F5. Achei a minha imagem. Vamos supor outra situação agora. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um Ctrl X, recortei a imagem daqui e vou colar aqui fora. Dei um Ctrl V, colei aqui. Então aqui já não tem mais a minha imagem, né? Se eu vier no navegador, vou dar um F5, ela perdeu a imagem. Por quê? Porque ela está entrando dentro da pasta para achar a imagem, mas a imagem não está mais aqui. Está agora na mesma pasta. Vou vir aqui agora no meu Sublime Text, vou ter que corrigir. Já que está dentro da mesma pasta, eu não preciso entrar dentro da pasta Images mais. Está no mesmo diretório, apenas coloco o nome da imagem e sua extensão. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui no meu navegador e vou dar um F5. Encontrei a imagem novamente. Agora vamos supor uma outra situação. Eu vou vir aqui em File, New File, vou dar um Ctrl S para salvar. Vou vir aqui, ó, nova pasta, eu vou criar uma pasta chamada Pages. Ok? Vou entrar aqui e vou salvar o arquivo com o nome sobre.html. Eu vou salvar. Vou vir aqui, para não perder tempo, vou dar um Ctrl C nisso tudo, para copiar e vou colar aqui no sobre. Vou dar um Ctrl V. Vou escrever aqui para a gente identificar, ó, arquivo sobre. Vou dar um Ctrl S, vou vir no diretório, aqui na pasta Pages, e vou abrir esse documento sobre. Clicando 2 vezes aqui. Abri aqui no navegador, ó, e percebam que o arquivo sobre não está mais achando a imagem. Por quê? Porque eu estou dizendo aqui no arquivo sobre para procurar na mesma pasta. Porém, aqui não tem imagem nenhuma. A imagem está fora. Ó, está fora. Então eu vou ter que sair dessa pasta para poder achar a imagem. Então eu vou dar o comando aqui, ó. 2 pontos, barra, saiu da minha pasta, vou dar um Ctrl S e aí procura a imagem. Se eu vier aqui no arquivo sobre, vou dar um F5, percebo que já achei a imagem. Então é basicamente assim, pessoal, que a gente consegue trabalhar com endereçamento relativo. E é claro, o endereçamento relativo, pessoal, ela só funciona com arquivos que pertencem ao mesmo site, que estão no mesmo servidor, tá? Temos que ter isso em mente. Agora a gente vai ver aqui um outro atributo que também é imprescindível. Vou vir aqui no index mesmo, que é o atributo alt, tá? É muito importante. O Google dá importância a esse atributo. A gente ganha posicionamento nas pesquisas, beleza? É uma prática de SEO. Além de ser a favor da usabilidade, tá? Utilizar aqui o atributo alt e é uma maneira standard de trabalhar. Aí eu vou colocar aqui o quê? É um texto alternativo caso a minha imagem não seja encontrada. Se der um erro, a imagem não foi encontrada, vai mostrar esse texto que eu colocar aqui. Por exemplo, ó, texto alternativo. Ok? É imprescindível. Esses 2 atributos, a gente pode dizer o seguinte, são obrigatórios sempre ter na tag MG. Também posso colocar um atributo chamado widget, que na realidade significa largura em inglês, ou seja, a largura da imagem. Eu posso alterar, por exemplo, botar aqui, ó, 200 pixels. Ó, botei 200, vai ser 200 pixels, vou vir aqui no index, vou dar um F5. Aqui no index, olha só, F5. Percebo que alterei a largura da imagem, diminuiu.
E diminuiu proporcionalmente também a altura, já que eu não defini a altura lá. Eu posso definir a altura por meio do atributo height. Veja bem. E aqui vou colocar, por exemplo, 100 pixels. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui no meu exemplo, vou dar um F5. Perceba que a imagem foi distorcida. Então é uma preocupação que a gente tem que ter. Se a gente for definir a largura e a altura, a gente tem que tomar cuidado para não distorcer a imagem. Nós temos que manter a proporção da imagem. Nesse caso, se eu colocar apenas a largura, ela vai diminuir aí proporcionalmente. Ok? Eu também posso colocar um atributo chamado title se eu quiser. Por exemplo, posso colocar aqui, ó, imagem HTML. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui no meu exemplo, vou dar um F5. Vou passar o mouse sobre a imagem e perceba que agora aparece aquela janelinha ali, ó, mostrando o valor que eu digitei no atributo title. Tá certo? Eu vou vir aqui, vou causar um erro, eu vou modificar o nome dessa imagem. Então essa imagem não existe, tá? Vou dar um Ctrl S. Então não vai encontrar a imagem, vocês percebam que vai entrar aqui, ó, o texto alternativo. Vejam bem, vou dar um F5, olha ali o texto alternativo. Tá certo? Então, essa aula fica por aqui. Até a próxima. Valeu!